E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, o craque Neto, Souza e companhia, trazendo aí a informação das últimas horas que o Boca Juniors tem interesse no nosso técnico Luiz Zubeldia. Mais uma vez, a galera querendo tirar técnico de São Paulo. O São Paulo tem uma sina inacreditável. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos aí bater a meta de 15 mil inscritos, dar essa força aqui para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo do craque Neto, o pessoal do Bando de Esportes, ESPN. Tô trazendo um compilado para vocês aí. No final do vídeo eu volto, a gente vai debater e comentar bastante sobre esse assunto, sobre o time do São Paulo, sobre bastante coisa. Crédito direito de estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São muito forte aí pra vocês todos, então vocês fiquem com a gente aí. O Zubeldia também saiu no Olé, lá da Argentina, né, o meu querido Quesada, rapidinho. Isso. E o Zubeldia tá na mira do Boca, técnico do Boca, o Diego Martins. Já teve do time da seleção do Equador, se eu não estiver errado, e agora do Boca, entendeu? Então vamos ver como é que o Zubeldia vai se comportar em relação a isso. O São Paulo, o que você pensa disso? O Souza, ele tá fazendo um ótimo trabalho, mas não classificou da Libertadores, não classificou da Copa do Brasil e não vai ser campeão do Brasileiro. Legal, né, Souza? Mas mesmo assim, os números dele são bons. Os números dele são bons? São bons. Quanto que é 8 vezes 8, Souza? Se você entende número. Não sei. 8 vezes 8, 64, mas ele tem mais, tem quanto? 50 que cartões que ele tem de número? Os números dele são bons, Os números dele são maravilhosos. Cartão do vermelho Ramon Dias, que é ruim. E aí o Souza quebra com nós, Corinthians. Vamos lá, ó, essa camisa aqui, ó, é uma camisa que tá sendo feita aí por muitas outras coisas, entendeu? Então essa camisa logo, logo vocês vão poder ter junto de vocês. Aqueles que quiserem, aqueles que não quiserem, vai pro inferno. E aí? Ô Neto, a informação tá vindo da Argentina, o Lé da Argentina, tem 6 Sports, que é uma TV lá da Argentina. Forte? Fortíssima. Não é nenhuma Band, mas pra eles não é lógico, forte. Toda empresa é forte. A informação é que o Boca, o Diego Martins, que é o técnico do Boca, pediu demissão e o Boca está atrás de um outro treinador. A informação dos argentinos é que o Zubeldia. Que já há contatos com o Zubeldia e o São Paulo está esperto para não perder esse Zubeldia nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Tá certo, então, a informação aí do pessoal da Argentina lá, que por sinal tem uma carne muito boa, né? Os caras são muito chatos, mas tá tudo certo. Vamos lá. Em relação ao Palmeiras... Foi técnico do Racing, que tem o dinizismo, mas está trabalhando no México, no Chivas, precisaria pagar a multa para ele vir. E o Esqueloto, que foi dupla com o Ricão um tempão, né? Que é meio malucão, tal, não sei o que lá, está disponível. O Zubeldia é um cotado se esses dois planos não derem resultado. Então vou fazer uma pergunta. A seleção do Equador, ela ameaçava mais do que o Boca ou vice-versa? O Boca ameaça muito mais. Boca vai para o Super Mundial, né? Já tem um bom... Começa aí, bom segundo ponto, ele volta para casa dele, família dele. Sim, exato. Todo mundo lá. É outra coisa, eu acho. Contra o Equador, eu não sentia a menor... Eu também, nunca achei que... Agora, se o Boca vem, até agora também não tem nada, né? Mas se o Boca fala, quero, aí pesa, amigo. Pesa, porque... Também não é que chega, quero e o cara vai. Os caras precisam... Primeiro porque é o Boca, a multa de treinador é mais de boa, né? Não, mas o cara precisa pagar um salário, precisa pagar... Calma aí, vamos lá. Vamos com calma. Tem tudo isso, tem que pagar a multa, tem que ver salário a multa e tal. pouco, mas o salário... Não importa, mas vem cá. A gente tá falando do Boca. A gente tá falando de um cara que saiu de lá e entende o que é o Boca, certo? Ele pode voltar para a Argentina, família, tá perto dos amigos e tal. Cara, aí eu me preocuparia. Se o Boca vier, eu vou ficar preocupado. Não acho que ele vá aceitar. Vai ter que ouvir, vai ouvir proposta e tal. Mas eu tenho mais, vamos dizer, receio. Se você colocar a seleção do Equador e Boca... O Boca, pra mim, cara, se chegar, vai ser difícil. E eu tô com massa só por uma coisa. Vou inverter a situação. O Dorival é técnico do Racing, que é um grande clube argentino, e o São Paulo tenta contratá-lo. Sim. Eu acho que teria muita chance do Dorival falar, Racing, é o seguinte, é o São Paulo lá no meu país, ou o Flamengo, um grande lá, falou, no meu país, cara, e aí... Eu vou. Obrigado, satisfação. Eu acho que... Se vier firme mesmo...
A questão, vamos lá, só ponderar. Ele não é nem a segunda opção do Boca. Não, ok, né? tá fora Tá bem desse claro. escopo. Né? Ele não está na prioridade do Boca. Segundo, concordo com vocês, entre seleção do Equador, até porque eu acho que ele é um treinador jovem que não tem o menor perfil de seleção sul-americana, nenhum perfil. Como o Galhardo não tem. Não. Essa é a questão. Agora, terceiro, eu confio mais no compromisso dele com o São Paulo do que do São Paulo no compromisso com ele. Sim. Pelo perfil que ele tem. Que era o contrário do Dorival, né? Isso. Você entende o que eu estou falando? Claro. Eu confio mais no compromisso que ele tem com o São Paulo do que o São Paulo com o compromisso que tem com ele. Pro São Paulo fazer uma bobagem é rapidinho ali, o jogador fez. Ih, as maritacas já andaram. Ó. Né? O dele, ele sabe que ele tá num grande clube, com salário absurdo, bom. As demonstrações dele sempre foram de que ele tá agarrando essa possibilidade com unhas e dentes, né? Acho que essa é a situação. Ele esperou para, né? Ele não veio no primeiro momento. Ele esperou, falou isso quando assinou o contrato. E tem gente que você percebe pelo perfil qual é que não largaria rapidamente qualquer coisa, facilmente, não. Não digo mesmo, direção de futebol, eu não... Ainda mais essa, não põe a mão no fogo, não. Vamos conferir aqui os destaques do dia. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, abraço, Vicari, Prates e Marre, fã de esportes. É o seguinte, vou começar com os bastidores, depois eu vou pro gramado. Bastidores, não há nada do Boca Juniors oficialmente ao São Paulo para a saída do técnico Luiz Ubeldia. Inclusive o São Paulo já hoje teve a preocupação de procurar o técnico e já recebeu informação que ele não recebeu nenhuma proposta e que ele pretende cumprir o contrato dele, que é até o final de 2025. E que mais? Que o Zubeldia está empolgado com a possibilidade de no ano que vem poder dirigir o time em todas as competições, fazer uma pré-temporada, indicar alguns reforços, ou seja, seguir o planejamento. Se os Boca realmente quiser o Zubeldia, terá que convencê-lo e mais, pagar uma multa ao São Paulo pela quebra de contrato. Me parece que, por enquanto, se trata de uma especulação muito mais da Argentina do que algo realmente palpável que chegou aqui ao CT da Barra Funda. Ainda nos bastidores, o São Paulo não vai se meter na história da Copa do Brasil junto com Vasco e Corinthians. O São Paulo só quer saber que dia será o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Morumbis agora vai passar por uma série de shows. O São Paulo pretendia mandar a partida em Brasília, mas isso fere o regulamento que nas 10 últimas rodadas o mando não pode sair do estado da equipe mandante. Então o interior de São Paulo passa a ser uma opção, mais precisamente Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz do Botafogo, para a realização desse jogo. Mas depende de quando ele vai acontecer. Se depois da data FIFA, se muito depois da data FIFA, o São Paulo está esperando uma definição de todo este caso. Vamos para dentro de campo, porque tem o Cuiabá no final de semana, brigando para chegar no G4, sem Caleri, sem Alan Franco suspensos, mas com a volta do Rodrigo Nestor e, atenção, uma grande novidade, Ferreirinha tem ótimas chances, dependendo da semana dele de treinos, de depois de quase 2 meses, ser reforço do São Paulo, jogar contra o Cuiabá no final de semana e ser mais uma grande alternativa ofensiva. Nico Luiz Ubeldia. 10 jogos, 10 pontos para o líder. São Paulo só pensa em uma coisa: ou garantir vaga na Libertadores, ou quem sabe se deixarem ser campeão brasileiro. Volto com vocês. Olha aí, Mariana, o recado do Edu, hein? Ontem eu vi um amigo aqui que é tricolor, o Tito, que trabalha nas nossas redes sociais, ele falou: enquanto houver 1,048% de chances, ele terá 99% de fé. 1,048%. Que era a conta lá que era do ano São passado. Paulo. Meus amigos, que sina essa do São Paulo, que toda vez que tá tudo estabilizado, surge alguém querendo tirar técnico do São Paulo. Eu lembro que lá atrás foi o Osório, que foi para a seleção mexicana, depois o Bausa, que foi para a seleção argentina, agora o nosso querido Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira, que eu acho que não vai ficar lá por muito tempo, porque essa seleção brasileira aí é uma piada, apesar que o problema da seleção brasileira não é treinador. O problema da seleção brasileira é jogadores. Essa safra de jogadores aí são jogadores medíocres. A galera acha que porque um jogador ou outro joga lá num time de meio de tabela de Premier League, num Southampton, num Nottingham Forest, desses timezinhos de meio de tabela de Premier League, que os caras são craques. E não são. Não são.
Não é como se todos os jogadores da seleção brasileira jogassem em times tops da Europa. Não é mais assim. A gente tem exceções, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick, mas de resto, são todos jogadores ali de times de meio de tabela. Enfim, voltando sobre o São Paulo. Cara, eu acho muito improvável que o Zubeldia saia por vários motivos e um deles é o motivo monetário. O Zubeldia recebe um ótimo salário aqui. O peso argentino, lá na Argentina é tudo dolarizado. Eles não dariam conta de pagar um salário para o Zubeldia nem próximo do que o Zubeldia recebe aqui. Mesmo que seja dolarizado, que eles paguem em dólar, que é algo muito mais puxado, porque se o real é valorizado à frente do peso argentino, imagine o dólar à frente do peso argentino. Então, sinceramente, eu acho muito improvável que o Zubeldia saia, principalmente porque eu acho que o Zubeldia ele pegou, não sei se intimidade, ele se afeiçoou ao São Paulo Futebol Clube e à torcida do São Paulo. Eu sei que muita gente critica o Zubeldia, mas no fundo, todo mundo sabe que ele é uma boa pessoa, que ele é um cara que tem boas ideias, tem boas convicções, é teimoso, e isso é mal de alguns treinadores, ser teimoso com algumas convicções erradas. Luciano por dentro, o Wellington Rato que tá gordo e tá jogando, e o Eric não recebe espaço, o próprio lateral esquerdo, o Wellington, que não acerta o cruzamento, trouxe o Jamal Lewis e deixa o Jamal Lewis no banco, também não consigo entender. Alguns conceitos, algumas escalações meio duvidosas, mas, assim, no âmbito geral, ele não dá pra comparar. Acho que a torcida tem a memória curta. Cara, olha o que o São Paulo tava jogando na época do Carpini. Olha o quão perdido era o time do São Paulo. Olha o quão vergonhoso era o time do São Paulo. Com praticamente essas mesmas peças. E ainda aí tinha Pablo Maia e Alisson. O time do São Paulo hoje, a linha de crescimento de quando o Zubeldia pegou o São Paulo para hoje, ela é notória. E a gente tem que entender que o time do São Paulo é um time que tem um bom elenco, melhor que o do ano passado, tem mais opções que o Zubeldia pode mexer o time, mas ainda é um elenco limitado, é um time recheado de jogadores de alto nível, mas o Zubeldia consegue fazer esse time jogar e consegue fazer esse time bater de igual para igual e de frente com qualquer adversário, em qualquer lugar. Essa é a principal questão. O Zubeldia tá sim fazendo um bom trabalho, ele tem erros e é normal, o Zubeldia tem 5 meses no cargo, ele vai ter erros, vai ter acertos, ele vai ter muita coisa. Assim como o Dorival errava e acertava, assim como o Carpini só errava, o Carpini não acertou nada. A quebra do tabu em Itaquera e o título da Supercopa do Brasil não era o time do Carpini, era o time do Dorival. Quando o Carpini começou a implementar o que ele pensa de futebol, o São Paulo afundou e a gente viu o que deu. O Zubeldia não. O Zubeldia melhorou o time do São Paulo e hoje o time do São Paulo, para muitos, é um time que joga mais do que aquele time do Dorival Júnior. Eu até costumo falar que o Carpini destruiu em 2 meses o que o Dorival demorou 8 meses para construir. E o Zubeldia construiu em 3 meses, 4 meses, o que o mesmo time que o Dorival demorou para 8 meses para construir. O São Paulo é um time confiável, o São Paulo é um time que hoje ganha fora de casa, o São Paulo é um time que hoje, apesar dos desfalques, ele mantém nível de atuação. O São Paulo é um time que hoje, às vezes, até quando joga mal, sai com resultado. Quantas vezes a gente viu o São Paulo ano passado jogando, se entregando, se matando dentro de campo e não vencia? E aí, quando jogava mais ou menos, perdia fácil. Hoje, o São Paulo, em atuações boas, o São Paulo vence. E em atuações razoáveis, ruins, o São Paulo empata. O São Paulo até consegue a vitória. Por exemplo, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo não foi melhor que o Cruzeiro. O São Paulo foi mais eficiente. Se fosse a título de justiça, e o futebol não é justiça, o Cruzeiro jogou melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo venceu, dentro de casa. No jogo do primeiro turno. No segundo turno agora, o São Paulo jogou melhor. São Paulo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Era um jogo para empate. O São Paulo não jogou bem aquele jogo, mas o zagueirão entregou o gol pro Caleri. Vocês estão entendendo?
que mesmo quando o São Paulo joga mal ou não vai tão bem, o São Paulo hoje ele consegue resultados. E isso é assim, tem dedo do técnico nisso. A gente tem que entender que o Zubeldia também trabalha. Ele tem algumas convicções que a torcida questiona, eu questiono, né? Vocês sabem que o time ideal pra mim é um time com 2 pontas, ainda mais que o Wellington Rato tá bem gordo, então ele poderia colocar o Eric do lado direito, colocar o William do lado esquerdo, ou o Ferreirinha que tá voltando de lesão e trazer o Lucas pra dentro, ou mudar o sistema, atuar com 3 volantes, colocar Lucas, Luciano e Caleri juntos, daria pra fazer isso, você coloca o Lucas de 10, o Luciano e Caleri, e o Luciano no lugar que ele rende mais, né, como segundo atacante. O Luciano como segundo atacante ele é extremamente decisivo, sem ter a obrigação de armar o time, sem ter a obrigação de voltar pra criar jogadas. O próprio Muricy, numa entrevista que ele deu essa semana, ele falou isso, que o Luciano não é um 10. O Luciano, ele não tem essa característica, ele não sabe voltar para armar jogo. O Luciano, e o Muricy até usou essa expressão, é um 9,5, né? Um 8,5. Porque ele tem que ser o cara que finaliza essa jogada. Todo o conjunto cria para finalizar. Eu até disse isso no vídeo de ontem, né? O Luciano, ele dava certo no time do Dorival, porque o Luciano, ele era mais uma peça na engrenagem, né? Tinha Rato, tinha Nestor e Luciano, e essa engrenagem criava jogo para o Caleri finalizar, ou para eles mesmos finalizarem. Hoje, com o time do Zubeldia, o Luciano ele teria que ser o jogador responsável pela criação, responsável pelo passe, porque não é que todo mundo se aproxima para surgir, porque o time do Dorival era um time que atacava por dentro, então os jogadores se aproximavam e surgiam tabelas por dentro. O time do Zubeldia é um time que procura gerar espaços, procura os espaços. Esse meia teria que enxergar esses espaços e acionar os pontas, acionar o Caleri. O Luciano não é esse cara, o Luciano é o cara que finaliza muito bem, de direita, de esquerda, de primeira, dominando, de cabeça. Ele é um cara que finaliza como poucos. Então, é por isso que pra mim o time ideal é o Lucas por dentro, o Eric no aponto. E tem muita gente que critica o Eric, mas pô, eu até entendo as críticas ao Eric, mas o Eric não é um cara que se esconde do jogo, né? Assim, ele erra, mas ele continua aparecendo, continua pedindo a bola, ele erra de novo, às vezes ele tropeça na bola, mas ele consegue, às vezes, driblar, ele consegue fazer jogadas e não se esconde. Pra mim, o principal ponto é não se esconder, cara. Tem jogadores que se escondem em jogos. O Eric e o Lucas são caras que não se escondem. Não se escondem. O Rato, pra mim, em forma, é titular, mas ele não tá em forma. O Rato tá gordo, tá pesado. Ontem, semana, eu tava assistindo os melhores momentos lá de Corinthians lá. O Rato tava fininho, sem comparação no como o Rato tá agora. O Rato tá gigante. Então, não acho que o Zubeldia vai sair do São Paulo. Só se vier uma proposta irrecusável. Mas o caráter do Zubeldia, o jeito que ele trata a torcida, o jeito que ele trata o São Paulo, parece que o carinho que ele tem com os jogadores, dificilmente ele sairia do São Paulo para ir para outro time. Quero que você deixe aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.